Estamos aqui hoje com uma visita muito especial da doutora Dilza Santos, especialista em Mindfulness. A psicologia positiva acredita muito em que o Mindfulness pode fazer milagres na sua vida, podem fazer muita diferença na qualidade da sua vida, dos seus pensamentos, do seu dia a dia. E a Dilza vai contar tudo pra gente aqui no Relaxa. Tudo passa. E aí, meu amor, que honra, hein? Demorou. Ai, que delícia ser convidada para esse bate-papo do bem, compartilhando algo que amo, que é o mindfulness, que realmente contribui muito para a nossa saúde mental, para o nosso humor, para a nossa atenção. Que o mindfulness, na realidade, chamado, né, conhecido popularmente como atenção plena. Dilza, conta pra gente quando foi que você conheceu o Mindfulness na sua vida. Bem, antes de chegar a esse ponto, eu sou muito curiosa. Eu sou aquela que vou em busca de coisas diferentes, gosto de estudar e muito. E assim, antes de ser psicóloga, eu estudava muito as terapias holísticas, fiz cursos de terapia holística. E eu sempre gostei de descobrir assim, o que tem além, né? O que mais que eu posso contribuir para me estar bem. A priori, a minha busca foi realmente para usar, para me deixar mais zen Pra ainda. você. Exatamente. Foi o autoconhecimento. Né? E nessa minha jornada, estudei meditação, meditação zen, meditação transcendental. Mas eu sempre busquei, não, mas está faltando algo. Né? Nessa época eu já estava na faculdade e eu senti essa necessidade de algo mais para complementar dentro do que eu imaginava como ser psicóloga, como contribuir para que os meus pacientes saíssem de lá não só naquele momento da psicologia mesmo, da terapia, mas algo que eles pudessem levar para casa, praticar. E aí, conversando com uma colega, nessa minha jornada de estudo, de meditação, fui participar de um retiro e ela me falou do mindfulness. Ai, poxa, eu quero conhecer como é que é. Aí eu fui. Na época, era uma procura muito grande, 2007, 2008, por aí, estava bem solicitado o curso, dificilmente tinha vaga. Né? E me inscrevi. Aí, não, agora não é o momento, a gente vai ficar com o seu número telefônico quando abrir uma próxima turma. E aquela ansiedade, aí teve um dia que eu disse, não vou mais buscar, vou deixar que o universo se encarregue para que isso venha até a mim. Um belo dia, abri o meu e-mail, estava lá, olha, você foi aprovada para a próxima turma de 2015. Aí eu, gente, que maravilha, eu vou estudar isso. Hoje, a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, né, ela oferece esse curso. É um curso de 2 anos, de 1 ano e meio a 2 anos, que você faz presencial e faz retiro. Né? É necessário essa vivência de 3 a 4 dias no retiro, vivenciando mindfulness, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Você, claro, tem as pausas para as principais refeições, mas é estudo, é meditação, é vivência. Porque todas as práticas, tanto meditação como mindfulness, lembrando que mindfulness não é meditação, mas meditação é mindfulness, que a gente também vai explicar isso. Gente, te pedi para explicar isso. Então, assim, é uma coisa que dá um nó na cabeça da pessoa, mas eu vou explicar da melhor forma. Então, são 3 módulos, presencial e nos retiros que a gente faz na época não tinha o online, hoje já tem, né? Então, assim, eu mergulhei nisso e vi assim que tinha tudo a ver, me encontrei, né? Disse, poxa, é essa a atividade, a ferramenta que realmente faltava para mim. Comecei a usar dentro de todos os conhecimentos que havia adquirido, percebo que fui preparada para esse momento, né? Acho que quando mindfulness chegou na minha vida, eu já estava preparada para receber esses ensinamentos. Então, eu
me abrir, que uma das filosofias que a gente fala sempre, abertura, curiosidade, né? Sem julgamento, gentileza. Então, eu já estava ali pronta para receber essas ferramentas. E participei desse processo, viagem, toda uma programação que também exige tempo, porque depois você passa por um outro processo de criar grupos. E é muito difícil você falar de meditação para quem não conhece. Há uma resistência. E o mindfulness é totalmente laico, não tem vínculo religioso. Mas ainda, da forma como é explicado, muitas pessoas ainda acham que tem que ter uma religião envolvida, que tem que ser um budista, né? ou um monge. Não tem nada disso. Qualquer pessoa pode praticar a técnica, que é uma técnica voltada para a sua saúde, para o seu autoconhecimento, para o seu bem-estar, trabalhar a ansiedade, trabalhar o estresse. Importante a gente frisar sempre: não vai tirar o estresse, não vai tirar a ansiedade, mas vai ensinar você a viver com a tua ansiedade, com o teu estresse, que ele não te adoeça. Então, O esse é o papel, gerenciamento disso, né? exatamente, esse manejo aí que é o ponto-chave. E assim, para mim, hoje, faz parte da minha vida. É um treino diário. Nossa, tem dia, estou cansada, não estou a fim de meditar. Não, mas eu vou parar aqui 5 minutinhos, gente, não é nada. Parar e respirar. Se concentrar no teu momento presente. O mindfulness, na realidade, é um estado da mente que já existe em todos nós. Não é nada de Sobrenatural, outro mundo, não. né? É um estado da mente que existe em cada um de nós, porém, esse acelerar, este estar sempre, sabe, lá na frente, dando conta de tudo, a gente esquece de viver esse momento presente. Claro que a nossa mente ela vai devagar, é natural. Pesquisas apontam que 50% da nossa mente ela divaga. Porém, a gente está ultrapassando esse limite. As pessoas hoje elas dificilmente estão focadas em suas atividades diárias. E aí a cobrança vem com força total. Eu tenho que dar conta. Nós vivemos hoje nesse pensamento acelerado, no dar conta de tudo, no estar sempre bem, e isso é exaustivo, gasta muita energia. Então, esse momento que você tira para se conectar com a sua respiração, com o seu corpo, como você está funcionando, é fundamental para a sua saúde mental em todos os contextos, né? Isso que você está falando é muito interessante, porque a gente está falando aqui de coisas importantes para a vida de todos, porque ansiedade todo mundo tem. Todo mundo. Só que você vai ter uma ansiedade que às vezes vai ultrapassar o limite do natural, que é aquela ansiedade que te move, que te faz dar o seu melhor para que as coisas funcionem, e você começa a ter uma ansiedade patológica que trava o teu funcionamento. E aí é quando a gente realmente ultrapassou aquele limite para não chegar nessa curva, né? E você não se comprometer emocionalmente, profissionalmente, com o convívio social, com a família, com amigos, porque isso vai respingar para todos os lados. É que entra o papel do mindfulness. Então, se você está curtindo, acompanhando, deixa teu joinha aqui para gente, encaminha para os estressados que você conhece, porque vai ser muito importante as pessoas terem consciência. E para quem me conhece, sabe que eu sou super, ultra, mega acelerada. E eu tenho um segredinho, assim, do começo do meu dia. Eu sempre acordo e faço meus 2 tipos de meditação, digamos assim, né? Eu aplico as técnicas do mindfulness e faço minha meditação bíblica. E no dia que eu acordo acelerada, ou sem tempo, e que eu pulo essas etapas, eu percebo que eu não consigo viver tanto o meu momento. E é uma coisa que ajuda muito a gente, todo o tempo, a estar vivendo o agora, porque o que vai acontecer depois, ou o que está acontecendo em outro local, ou em outra situação, você não vai resolver. Então, você simplesmente precisa viver agora. O que eu estou fazendo? Eu estou me dedicando a essa atividade, então eu vou observar tudo o que está no meu entorno.
E aí você vai ter uma vida com menos ansiedade, que é a pressão do futuro que ainda não chegou. Você percebe que a Dilsa falou uma coisa extremamente importante, que é um exercício diário. A gente não aprende, não nasce sabendo. Muitas vezes a gente não tem esse hábito, a maioria das vezes nós não temos, nós temos que buscá-lo. E como qualquer coisa da nossa vida, a gente precisa aprender. E aprender a fazer esse momento de mindfulness, ele é algo que vai ser único para você. Ele é personalizado, no seu tempo, no seu momento, dentro da sua rotina. Como é que isso vai se encaixar? Isso é fundamental, porque muitas vezes a gente confunde, como ela mesma falou sabiamente, meditação com mindfulness. Você acha que mindfulness é fazer yoga, é você entrar numa música, numa frequência e fazer alguma coisa e fazer Não, não é. Tá? Meditação é mindfulness, mas mindfulness não é meditação, não necessariamente é isso. Você vai encontrar o seu momento da sua forma, na sua rotina, para que você consiga trazer o seu pensamento para o hoje, para o agora. É fácil, Aline? Não, não é. É um processo, é um exercício diário. Você vai começar a fazer por 1 minuto, depois você vai para 1,5 minutos, depois você vai para 2 minutos. Você vai perceber que de manhã é mais fácil, que de tarde é mais fácil, que final do dia é mais fácil. Você vai se adaptar para que você consiga trazer o teu pensamento para cá. E muitas vezes acontece comigo e acontece com a Lê, e com certeza acontece com a doutora Dilsa também. Você vai fazer isso várias vezes durante o dia. Porque nós somos humanas, nós somos pessoas que temos muitos afazeres, muitas preocupações, cuidamos de outras vidas. Essas vidas, nós que somos profissionais da saúde, a gente se preocupa muito, né? Se preocupa muito com as pessoas que a gente cuida, faz parte da nossa missão. Então, isso acontece muitas vezes. A gente está ali, de repente o nosso pensamento foi para paciente e tal, de repente o nosso pensamento foi para o nosso filho, de repente o nosso pensamento foi para a próxima atividade. E a gente precisa se voltar para si, né? Se perceber e nessa hora passar um tempinho respirando para voltar para o agora e recomeçar as atividades que você precisa fazer. Isso é a coisa mais comum que tem. Então, não existe perfeição. Existe adaptar ele para a sua realidade. Isso aqui que ela falou foi fundamental, porque muitas vezes a gente vê vídeos sobre isso, podcasts sobre isso, as pessoas idealizam o mindfulness que... pensamento errôneo. Exatamente, né? Exato. Mas então explica, Dilsa, para as pessoas qual é a diferença da meditação para mindfulness. Yes! Bem, na realidade... mas a gente está conectado. Na realidade, como eu falei, o mindfulness é atenção plena, estar vivenciando o momento presente, é um estado da mente que todos nós temos. É importante você se permitir viver isso que você trouxe agora, né? Tirar um momento para você se conectar com a tua essência, com a tua casa interior. Mas é importante você estar disposto a isso. É como um exercício físico. Você vai para a academia, se matricula, você não vai perder peso só indo lá na academia e fazer a tua matrícula. Não. Você tem que ir lá, se disciplinar e fazer o exercício. E outro exemplo que a gente traz que é muito importante, minha gente, é muito cuidado com poções mágicas, né? Com promessas, assim, super fantásticas, porque assim, eu falo assim, nós, porque nós temos profissionais que são capacitados, nós estamos preparados para lidar com esse treino, ensinar você a fazer as técnicas. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com emoções, há algumas restrições, não é qualquer pessoa que vai fazer esse exercício e vai ficar numa boa. Já aconteceu, só compartilhando rapidamente, de estar em um grupo, trabalhar com mindfulness e a pessoa, ela, nesse momento, encontrar com pensamentos que não eram agradáveis, entende? Porque você vai mexer ali com as suas emoções e tem coisas que você não quer pensar, não quer trazer para o aqui e agora, né? Então, é muito importante, é como... Vou trazer novamente o exemplo da academia. Você vai para a academia, você não vai fazer exercício com qualquer um. Você vai fazer com uma pessoa formada que sabe o que está fazendo, não é isso? É uma coisa interessante que a gente percebe, né? É que as pessoas hoje,
elas se apropriam muito de informações e acreditam que isso seja conhecimento. Então, eu tenho uma coisa muito, muito séria comigo. Se eu quero aprender uma coisa, eu quero estudar uma coisa, eu quero conhecer aquilo a fundo. Na E isso fonte. é conhecimento. Então, você, às vezes, lê alguns livros, ou então você ter feito um curso de final de semana, não vai capacitar você em área nenhuma. Então, é muito importante pontuar, né, que tem muitas pessoas que querem se colocar com uma autoridade com conhecimento que não tem. E aí a gente vem, né, a Dilsa foi a primeira pessoa aqui, né, em Manaus que Mulher, realmente Tem que- eu e um outro colega, o isso. Valberto. Aí o que acontece? Então, eu sempre vejo, sabe, Dilsa, assim, a seriedade do teu trabalho. E esse trabalho é um trabalho muito importante que eu vejo para executivos, para empreendedores. Porque o mundo do empreendedorismo, você tem muitas variáveis. E você não combina, a pessoa ela monta todo um plano para ter um resultado. Só que você não combinou com o cliente. Então aquilo tem a E o variável mundo sempre todo do tá muito outro, né? instável. Então as pessoas hoje elas estão tendo, por exemplo, eu tenho clientes às vezes que se queixam, né? Que estão tendo explosões, porque aquilo está muito contido dentro de si. Sim. Então, esses processos, eles são muito importantes. E como é que você percebe, Dilsa, me traz assim, me sacia essa curiosidade, como é que as pessoas chegam? Quais são as dores que elas trazem? O que é que você percebe que são as maiores dificuldades que as pessoas têm passado e que elas chegam, assim, em busca desse socorro contigo? Na realidade, Alessandra, hoje, né, no consultório, o que eu mais recebo são pessoas com transtorno de ansiedade. Uhum. Infelizmente, nós somos o número 1 em processo de ansiedade no planeta, né? O Brasil está em um ranking, É o primeiro do mundo. Uhum, primeiro do mundo. Exatamente. Infelizmente. E é triste isso, né? E o segundo, recentemente saiu uma pesquisa na ISMA no burnout. Uhum. Então, é mais preocupante ainda. Né? E está entre o quarto ou o quinto em depressão. Então, nós percebemos as pessoas adoecidas. Então, vários fatores contribuem para esse adoecimento. Mas trazendo, hoje no consultório, eu aplico o mindfulness individual para cada pessoa que vem com uma queixa. Né? Poxa, essa pessoa, ela não vai conseguir fazer a meditação aqui sentada, só focando na respiração. Eu vou fazer com ela uma meditação em movimento. Porque, voltando à nossa pergunta anterior, as técnicas de mindfulness, dentro das técnicas, tem o processo de meditação. Uhum. Né? Então, por isso que eu falo que mindfulness é meditação, mas meditação É mindfulness. Isso. Eu estou mindfulness naquela técnica. E a meditação, ela tem centenas de técnicas, onde você usa um mantra, onde você usa diversas Cada um da âncoras. sua forma. Usa um objeto de Exatamente. ancoragem, né? Exatamente, são as âncoras. E o mindfulness é apenas a respiração, é estar conectado com o que está acontecendo no aqui e agora. Mas nesse processo, eu entro muitas vezes em transe, principalmente se eu estou muito cansada. Eu vou fazer um body scan. Body scan é escaneamento corporal. Eu vou dormir, chegar aqui no joelho, eu já estou roncando, porque eu estou exausta. E nesse momento eu estou me desconectando. Eu vou cair no sono, não vou fazer a prática. Então, para cada pessoa, tem uma técnica. Nós temos vários protocolos em mindfulness, não só um, né? Nós temos protocolo para depressão, para dores crônicas, nós temos para alimentação consciente. Então, cada queixa que chega, o que dá certo com a Alessandra Não dá certo para mim. Exatamente. Entende? Por isso que é importante esse conhecimento. Eu vou praticar o mindfulness com a Alessandra. Vamos aqui praticar o mindfulness nos pensamentos. Diz, eu não consigo. Eu não posso ficar parada. Eu quero movimento. Então, vamos fazer caminhando. Vamos fazer movimento. Entende?
Eu acho muito interessante do práticas processo que você formais. pode, mesmo durante você estar fazendo atividades, você está treinando o cérebro para viver o agora, para perceber Exatamente. texturas, E, cores. gente, existe a meditação formal e a informal. Uhum. A informal é você tomando banho, lavando a louça. E você tu se sabes que eu falo muito concentrando. disso para as pessoas, que as pessoas não vivem o agora, né? E tem uma coisa que eu falo muito assim. Você lembra, eu sempre pergunto isso, né? Você lembra hoje de manhã, antes de vir para cá, quando você tomou banho, que eu acho que todo mundo tomou banho, a temperatura da água que caía no chuveiro, Não a percebe. pressão da água, a velocidade. Você gasta tanto dinheiro, às vezes, comprando produtos de beleza. Você lembra qual era o cheiro do sabonete, a toalha. Era uma toalha felpuda? Como que aquela toalha te abraçou? Exatamente. Então, você perceber cada detalhe do seu banho é um momento que, às vezes, a pessoa está no banho, mas ela já está pensando em trocentas Sim, coisas paralelas àquilo. E ela não consegue viver o agora do momento de um banho, que dirá de uma refeição. Importante isso que hoje o Mindful voltado para a alimentação consciente, ele está reeducando as pessoas, ele está servindo como uma ferramenta muito importante para trabalhar as compulsões alimentares. Uhum. Que você olha ali, quanto mais colorido for aquele prato, você ali já está saboreando aquele prato. Não é comendo, minha gente, com o celular aqui, eu estou comendo e estou com o celular, eu não estou percebendo. Você nem o meu percebe o que está alimento. comendo, acaba comendo uma quantidade maior. Exatamente, não tem o sabor, não tem, eu falo sempre assim, ó, lembra do croque-croque quando você era criança, que a mãe dizia, mastiga, é mais ou menos esse processo. É interessante que depois de adulto nós estamos tendo que aprender a nos alimentar corretamente, com esse acelerar demais, né? Outra questão importante que eu acho de fundamental importância, não acredite em porção mágica. Não é do dia para a noite, é você se permitir e treinar. É o treino. Uma das exigências do curso, não é você ir lá fazer o programa de semanas. É o treino, é a prática diária, porque cada prática que você faz não é igual. Se faz uma de manhã, você vai fazer à noite, você vai sentir a diferença. Amanhã, um outro dia, você também vai perceber algo diferente. É entender como você está funcionando, sem julgamento, porque a gente tem um auto-julgamento terrível. Eu acho muito legal essa questão do não julgamento do Mindful, sabe? Assim, de você atribuir aos fatos. É que ele é um fato, ele não é bom e nem ele é ruim. Não. Então, essa questão do não julgamento eu acho muito legal. Muito, e eu te confesso que isso mudou minha vida como médica. Porque quando as pessoas vêm, né, elas contam assim as coisas. Então, a gente procura muito, porque nós somos muito julgadores. Nós, seres humanos. Você faz uma impressão quando você vê uma pessoa em 3 segundos. Então, mesmo que você não queira, você já emitiu um valor de julgamento. E o mais interessante de tudo é você se trabalhar para você não julgar e você perceber como você é mal educado. E você passar um processo, porque eu sempre digo também o seguinte, que adulto se educa, porque criança a gente educa, adulto se educa, né? Então, a gente se educar e buscar esse processo de não julgamento é muito difícil. A gente buscar o processo de você... Quando eu comecei, eu me lembro que para passar 1 minuto, prestando atenção na minha respiração, nossa, era terrível. 1 minuto eu não conseguia, mesmo sendo uma meditação com objeto, né? Observando a respiração total, eu não conseguia. E aí depois eu fui desenvolvendo e hoje em dia se tornou tão fácil. Mas por quê? Porque eu treinei isso, né? Exatamente, é o treino, Alessandra. E como eu falei, nenhuma prática é igual à outra, não é. Você faz de manhã, você vai perceber algo diferente. À noite, antes de dormir, você vai perceber uma outra situação no teu corpo. Ele está ali te dando vários sinais. E assim, é fundamental você se permitir. Sempre eu falo, gente, não faça porque o outro está fazendo, não faça porque é um modismo, porque tem que tirar lá a fotinha, deixar... Faça porque você quer viver melhor com você. Você vivendo melhor com você, você vai viver melhor com o outro também. Né? Principalmente nós, profissionais da área da saúde, né? Precisamos estar bem desse para o suporte. outro. A doutora Dilza falou uma coisa muito legal, que no início do podcast, sobre você
se permitir, mas principalmente não se julgar. Aline, como é que a gente faz isso? Numa sociedade em que todo mundo posta e se compara, e que todo mundo tem que entrar, fazer um checklist, fazer aquilo, fazer... Primeiro, se conhecendo. Qual é a melhor forma de mindfulness para você? Qual é o melhor horário? Como você funciona? Para você é melhor ouvindo uma música? Para você é melhor em silêncio? Para você é melhor com um objeto? Então, essa percepção de si mesmo é que vai te permitir a se julgar menos e a conseguir buscar a melhor forma de que você alcance o mindfulness da sua forma, do seu jeito, em passinhos de formiga, devagarzinho, até você fazer, né? Até você permitir. Inclusive, eu vou te dizer, comigo demorou bastante e eu, no início, não sentia muita diferença. Falava, ai, não, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, estamos aqui fazendo esse treinamento, né? Cadê? Por quê? Porque os pensamentos são acelerados, porque tem muitos afazeres, porque às vezes o ambiente não contribuía, até você perceber que o melhor ambiente para você é aquele ambiente lá. Exato. Né? Então, da melhor forma, então você precisa fazer isso. E também o não julgamento. Porque a gente vê o nosso colega fazendo com um mantra que funciona para ele, uma frequência que funciona para ele. Você escuta aquela frequência e só pensa em outras coisas, menos na tua respiração, menos no teu momento presente. O que para você vai ser melhor? Exato. Como funciona? Então, essa busca do autoconhecimento, do não julgamento, da autopermissão, isso é um processo igual ao exercício físico. Como a doutora Dilsa falou muito bem, você não começa fitness 100%, 5 dias na academia, fazendo 1 hora de esteira, 1 hora de cardio, punk hard, e ainda vai para mais 1 hora de musculação. Você começa 1, 2 vezes por semana, vai se permitindo, depois você vai para 3, depois você vai para 4. É um processo. Como qualquer coisa da nossa vida que a gente tem que aprender. E é engraçado porque a nossa sociedade, cada vez mais, e a geração dos nossos filhos também, vão ter tanta dificuldade quanto a nossa geração. Até maior, né? Porque muito maior. A gente não tinha um cérebro tão conectado digitalmente, porque as redes neurais, elas vão estabelecer conexões e quanto mais você estimula, né, no caso com as redes sociais, você tem uma dificuldade de fazer os circuitos que não vão depender do estímulo dopaminérgico que as redes sociais trazem. Então, a gente vive numa sociedade que busca pelo hedonismo, né? Então, vive em constante busca do prazer. E você precisa de muito mais finos para você encontrar prazer, como é uma ervilha, né? Sendo que você tá com a cabeça ali naquela propaganda que passaram óleo de pneu no hambúrguer para ele ficar brilhante na foto. E a gente fala... Eu tô falando sobre isso porque quando eu era criança, eu comia assistindo TV já. Eu comia jogando videogame. Então, eu já não era uma criança que ficou preocupada em comer ali estar ali presente na mesa comendo com a família. Interessante. Eu já sou essa geração. Porque lá em casa todo mundo comia na frente da TV e no sofá, né? E eu nunca gostei. É bem interessante, que eu nunca gostei de TV. Agora, eu quero que você fale uma coisa que as pessoas devem estar se perguntando. Que você falou no body scan, né? E eu gosto muito do body scan. E aí eu tenho 2 perguntas. A primeira é que eu quero que você explique o que é o body scan. Verdade. E a segunda, que eu mesmo passo situações que eu digo assim, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu sento, paro, faço ali meu body scan e eu percebo as sensações, mas eu percebo que naquele momento, por uma necessidade, eu não posso parar tudo. Então, se eu estou no consultório, é muito comum eu falo para a assistente assim, ó, preciso de 2 minutinhos. Aí ela já sabe que eu vou ficar 2 minutos sem resolver nenhum problema, sem olhar para nada, sem fazer ninguém. E eu vou fazer ali aquele meu momento de me recompor, né? Emocionalmente, fisicamente. Então, eu já percebi muito que antigamente eu atendia 10 sem parar, que isso é necessário para que a minha energia esteja sempre equilibrada. Hoje eu tenho muito essa consciência. Mas, às vezes, também tem situações que eu posso me perceber com algum formigamento, com algum sinal de desconforto, com alguma sensação desprazerosa, que eu já sei pelo autoconhecimento que aquilo significa que eu preciso do repouso, descansar, ou focar em outra coisa, mas eu não posso. Por quê? Porque naquele momento, naquela circunstância, eu
tô sendo requerida em algumas atividades. Seja fazer um jantar para a família, seja você dar Atender conta de paciente. um laudo que tem que entregar, alguma coisa assim. Então, eu quero que você explique o que é o body scan e como ele vai te dar esses sinais, né? E o que você vai fazer quando você perceber aquelas coisas que você nunca tinha percebido na vida que estava acontecendo contigo. Bem, uma das atitudes de mindfulness é aceitação, curiosidade, né? Acolher o que você está sentindo, esse desconforto que chega, é vir, não guardar para ti, deixar fluir, né? Vem, eu percebo, mas isso não me pertence. Eu não vou sofrer com isso. Como eu falei, você vai conseguir resolver isso? Tá ao teu alcance resolver esse problema? Poxa, não depende de mim. Então deixa fluir, respira, vive o teu aqui e agora, o que tu pode resolver agora para você ficar bem. Tomar uma água, ótimo. Dar uma pausa, rir, conversar, jogar conversa fora com alguém, ótimo. Parar e respirar, se você puder, num ambiente, ótimo. Mas sai desse cenário catastrófico, entende? Vai para um lugar de segurança em você. Esse autoconhecimento que você adquiriu com muito treino, com essa, Muito né, sacrifício. se permitindo viver isso, isso é muito importante. Eu diria assim que você já está lá na frente do processo, porque eu me permiti a isso, né? O mindfulness, ele traz essa conexão que contribui com a nossa neuroplasticidade, né? Você aprende a viver de uma forma mais saudável. Você cria novos neurônios do bem. Sim. Então, é nesse processo, claro que, mais uma vez, gente, não é uma poção mágica, é treino e se permitir viver isso, tá? O body scan. O body scan é você fazer esse escaneamento corporal, que vai lá do dedinho do pé, subindo até o fiozinho de cabelo, entendeu? É você fazer esse escaneamento e como se você estivesse dentro do teu corpo, vendo cada órgãozinho, como ele está funcionando, tua corrente sanguínea, tudo ali. Ai, a psicóloga está viajando. Não, você é vida. É vida que pulsa aí dentro. Como é que está isso? Né? Vamos ver se está organizado. Se estiver desorganizado, a gente acompanha do mesmo jeito, sem julgamento. Entende? É uma viagem interna de você identificar os locais rígidos. É interessante quando você faz esse escaneamento corporal, você percebe, nossa, a minha perna, a panturrilha parece que ela está tão pesada, o ombro, né? O braço, percebe o peso diferente. Sabe uma coisa interessante, Deusa, que eu percebi? Eu não tinha essa percepção. Aí eu fui uma vez numa dentista que ela tinha uma tela gigante, uma câmera assim que olhava o dente assim de uma forma que eu nunca tinha visto aquilo. Ela disse assim: você tem pequenas fissuras nos dentes posteriores por pressão. E eu disse assim, eu não, você tem bruxismo? Eu disse, não tenho bruxismo. E eu percebi que eu não ranjo os dentes, eu não tenho bruxismo dormindo. Sabe quando? Quando eu estou trabalhando, se eu tiver muita pressão, aí eu comecei a fazer boca de lesa, né? Tipo assim, eu percebo, aí eu já relaxa, né? Então, às vezes, você nem percebe o ponto de pressão. E o que acontece com isso que eu vejo muito nas pessoas? Muitas pessoas que têm cefaleia tensional, porque você faz com a musculatura uma pressão nos músculos occipitais, né, da base do crânio. Você faz uma pressão aqui na ATM, então você vai pressionar toda essa região temporal. Você faz, eu mesmo um dia desse, a fisioterapeuta foi me atender e disse assim, tá carregando o mundo nas costas, né, doutora? Então, a gente vai, às vezes, tendo contraturas musculares e que se você não tira um tempo... Eu falei, né, que eu gosto muito de fazer a meditação e o processo, assim, tanto mindfulness quanto o processo bíblico de manhã. E outra coisa que eu gosto muito de fazer é me alongar. Ótimo. Por quê? Porque você vai esticar aquela musculatura e o alongamento, ele também é importante você fazer durante o dia. Porque você não vai percebendo como energias que circulam no seu corpo,
porque nós somos energia. Sim. Essas energias circulantes, elas vão estagnando, elas vão travando, e você vai se sentindo todo duro, todo travado, daqui a pouco a imunidade está comprometida, e você começa a adoecer, e você não sabe nem de onde é que veio. Eu falo sempre, Alessandra, água parada dá dengue, gente. É Não isso podemos mesmo. deixar água parada. Se movimente, Não né? pode. Exatamente, a vida é movimento, né? Então é fundamental você ter essa consciência. E como eu falei, gente, vocês podem fazer mindfulness dirigindo, claro que não parando no trânsito para fazer meditação. A meditação informal é você perceber. Quando vocês estavam vindo para cá, vocês perceberam os tons de verde que a gente tem nas árvores? Eu comecei a perceber, sabe o quê? A cor dos carros. Olha que coisa interessante. Quando eu, tipo assim, sempre quando eu tô indo para algum lugar que eu tô me preparando para aquilo, eu coloco alguma música e começo a tirar meu pensamento lá dos fios desencapados que fico conectando no TDAH. E aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a perceber quantos carros prata. Sabe aquela brincadeira de criança? Olha, tem um carro prata, tem um carro vermelho, tem muito carro prata aqui, hoje passou um branco, teve mais outro branco aqui. Então são coisas que Que te você ajudam a relaxar. são coisas que você vai fazer o quê? Você vai treinar seu pensamento para você tirar do foco. Exato. Isso foi uma coisa que me ajudou tanto, eu sou apaixonada por isso, porque eu que sou uma pessoa naturalmente muito acelerada, né? Foram aprendizados que mudaram a minha vida e que eu recomendo para os meus pacientes, principalmente aceitar o sintoma, não julgar o que você está sentindo como algo bom ou ruim, porque se você tem um aperto no coração, se você está tendo uma sensação de morte iminente numa crise de pânico, mas você já teve outras crises de pânico, você precisa lembrar que você não morreu nas crises anteriores. Sim. Exato. E você não vai morrer nessa. E não julgar teus pensamentos como besteira também. Sim. Porque isso acontece muito, né? Acolher o teu Você acaba se julgando demais. A gente vê muito isso no consultório. Então, acaba que tenta ignorar e nunca você consegue ignorar. Você E, na esconde isso embaixo verdade, do tapete e vem muito maior. Né? Perfeito, Aline, foi perfeita a tua fala. Por quê? Porque, na verdade, em vez de você negar a emoção desprazerosa, você deve dizer: ei, vem cá, senta aqui comigo. Vem cá, tristeza, vamos conversar. Né? Como é que você está? De onde é que você vem? O que é que eu vou fazer contigo? Então, esse lidar com as emoções, as pessoas vivem num mundo assim tão acelerado que a pessoa não quer lidar com a emoção desprazerosa. E a gente não vive só com prazer, a gente vive com prazer e Sim, desprazer, né? Sim. Tudo O bem Mindfulness sentidor. trabalha. Nossa, é muito legal. Assim, esse Essa poder, consciência, esse né? poder, assim, que é o poder que o Mindfulness traz de você ter uma autoconsciência, Sim. onde você é capaz de perceber suas emoções, sentimentos, sensações físicas, e de você não julgar e você não se apavorar com a existência Exatamente. delas. E eu reforço ainda mais, Alessandra, em sua fala, que é fundamental você permitir que o teu filho se frustre, que Ai, eu ouça os adoro isso. nãos, sabe? Gente, ele precisa lidar Que com fique as no emoções. Sabe, ele precisa... Ah, eu tô entediado. É pra ficar Exato. entediado. E todo não tem mundo nada pra fica. fazer. Todo mundo Que fica no legal. tédio. Sim, porque a Faz vida lá parte. fora, ela vai exigir isso dele. Vai te frustrar, né? Entende? Ou se vai. Então é importante ele viver esse processo Sim. também. Por isso que nós temos também meditação para crianças, para adolescentes. Já é para ela lidar com esses conflitos. Infelizmente, nós não investimos em educação das emocional, emoções, né? sabe? Não tem. As crianças... Ai, não pode ter raiva, não dá para ele, porque senão ele não quer comer, faz biquinho. Gente, não é não. Vamos trabalhar com os limites, com respeito, com esse diálogo aberto, sabe? Eu atendo adolescente e eu percebo muito mais os pais, né, reféns de uma situação do que Exatamente. os filhos. Não, é totalmente. Isso é a coisa mais real que tem, É assim. mais real mesmo. Sabe? Eu sempre E a digo assim, criançada.
E a o criançada cachorro tá mijando saca no isso poste, e eu te vou- manipula, que é uma beleza. Porque o cachorro tá mijando no poste, eu aposto que tá mijando no cachorro. Sobre você, isso é muito legal, vou já entrar nesse tema aí da infância, mas você perguntou se a gente percebe a cor das plantas, né, no caminho daqui. Eu percebo muito, mas o que eu percebo muito mesmo, que faz parte do meu processo de mindfulness, que é assim que eu faço o meu, é olhar pro céu. Também. Ah, Né? eu adoro a linha do Eu sou horizonte. a do céu. Então, assim, Aham. quando eu preciso relaxar, dar um time, graças a Deus eu descobri isso em mim. É uma coisa que me conecta muito comigo mesma e me conecta muito com o que eu acredito também. E me ajuda a Trazer mais leveza para aquele me momento. Eu sou concentrar ali naquele apaixonada meu por momento. nascer do sol e pôr do Eu sol. também. Eu sou apaixonada. Ai, gente, a gente. Isso é O uma coisa tempo que me todo, reequilibra. eu mando mensagem pro meu marido às vezes, eu falo, Uhum. Beto, pelo amor de Deus, quando tu sair do shopping, olha pro céu, porque tu vai ver Isso, uma eu lua falo com amarela meu que tá igual um marido. queijo. Aí É ele, isso Eu mesmo. tá, falo, Aline, eu vou fazer isso. gente, Tá? Gente, eu sou muito isso. Eu sou Eu muito paquero conectada de com uma isso. forma que eu fico relaxada de uma. É como Isso. se eu tiver. Então, no trânsito, Aline, o que tu faz? Eu olho pro céu. É perfeito. Consigo ficar Perfeito. tranquilamente olhando pro céu Ótimo. e relaxar. Uhum. E em relação à infância, né, a criança, eu tenho um filho de 5 anos que ele faz muito isso, né? Ele tá nesse processo de eu quero isso, eu não quero isso, eu faço isso, eu quero isso aqui, desse jeito, ele pega um combinado e já joga pra Super você, inteligente. né? Joga para você. Mas a gente combinou que eu posso jogar 1 hora. Eu falei, você pode, se você chegar em casa e jogar. Agora já são 11 horas da noite, você já deveria estar dormindo. Não, mas você falou. Falei. Então amanhã, quando você chegar, você faz. Hoje não é não. Já começa a chorar e tal, não sei o que e tal. Edu, ó, não é não, vamos deitar, vamos respirar aqui. Eu tenho um olhinho de lavanda. Mamãe vai fazer Adoro. massagem em você, vamos relaxar aqui. Aí a gente senta, deita na cama e ele adora. Eu faço Natália massagem no ama. pé dele, massagem na barriga. Já Perfeito. pensou assim, não, é o meu momento de dormir, não vou ter o que fazer com a mamãe. Mamãe já disse que não, eu que lute. Então a gente precisa encontrar formas também de perceber que a gente está fazendo um bem danado para eles com isso. Sim. Porque imagina, nós adultos ficamos frustrados e isso paralisa a gente em alguns momentos, que Imagina uma a criança criança. dessa geração que não Sim. tem comercial, não tem tempo, né? O tempo todo é em movimento, não ficar no tédio, distrair com isso aqui, distrair. Não, gente, a gente precisa ajudar os nossos filhos a lidarem com isso, né? Encontrar uma Ter forma essa de lidar. consciência. Exatamente. Dilza, a conversa tá tão boa, Oh, que delícia. mas a gente tá Não terminando. tinha dúvida de que ia ser, né? Né? Maravilhoso. Agora, qual a mensagem que você gostaria assim, de deixar para as pessoas? De você. De como que as pessoas precisam refletir, né, sobre essa necessidade de desacelerar. Fala ali para as pessoas, deixa sua mensagem, deixa teu recado. Bem, você que está aí participando desse... Mostra teu sininho. Desse super bate-papo. Olha o meu sininho aqui, ó. Te convido a ficar mais zen. Para tudo que você está fazendo aí. Respira. Se permita viver o seu momento presente. Conecte-se com a sua vida, com o seu aqui e agora. Tem louça para lavar? Deixa para lá. Tem celular, WhatsApp para responder? 3 minutinhos, 5 minutinhos, como disse a Aline. 1 minuto, 2 minutos não vai. Ninguém vai morrer nesse período, tá? Você precisa se conectar com o que te faz bem, com o que te traz leveza, com o que te traz bem-estar. Para da autocrítica, para de romantizar que você tem que dar conta de tudo. Dá um tempo para você, conecte-se com o que te faz bem realmente e viva o seu aqui e agora com mais leveza, amorosidade e gentileza. Seja gentil com você. Beijos. Aê! Esqueci de dizer beijo da Psi, que eu sempre falo. E relaxa, tudo passa. Relaxa, que tudo passa. Vamos falar nós três? Vamos lá. 1, 2, 3 e vamos finalizar o programa Isso. então, deixando essa mensagem para você. Relaxa que tudo passa. Tchau, gente. Até a próxima.